muito obrigada pela presença. É um tema fundamental. Infelizmente, a gente percebe que as nossas crianças estão sujeitas, não só ao bullying, né, que já é um termo que tem, infelizmente, se tornado cada vez mais frequente no dia a dia dos nossos ouvidos até mesmo, mas com a internet o cyberbullying também surge aí como uma questão a ser pensada e a ser refletida sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao Vida Plena. Eu queria agradecer ao convite, voltar a casa, né? Esse é um tema que tem nos preocupado muito, né? O cenário da internet, ele por fundamentação ou por origem, a tentativa de que eu tenha o máximo de liberdade possível. Isso tem coisas muito boas, que nos permitiu a informação. Eu posso estudar em qualquer lugar do mundo, nas grandes universidades do mundo hoje, e acesso a projetos e programas extremamente importantes que eu não teria oportunidade, teria que gastar muito dinheiro viajando para outro país para poder fazer essa capacitação. Hoje a gente consegue fazer isso à distância. Ao mesmo tempo, nos expôs a uma situação de vulnerabilidade, que foi a temática da minha tese de doutorado, nas redes sociais e nessa internet. A gente tem alguns riscos, por exemplo, quando a gente vai aos metas buscadores, ao Google, aquilo que a gente consegue captar na internet é apenas 3% do movimento que existe dentro da rede. Então, há uma grande produção, mas pouco de utilizável, de recuperação dessa informação. Na realidade, o que a gente chama de Deep Web, né, aquilo que está por baixo do que pode ser buscado, e que na realidade está um grande risco ali, né? É onde se escondem os hackers, é onde tem as questões ilícitas, é onde as informações que são roubadas pela internet estão disponíveis. E a criança, para o adulto, esse cenário já é complicado, porque a gente não tem muita noção do que está acontecendo ali. Quando eu insiro os dados na internet, eu não tenho muita noção do que está acontecendo com aquela informação que eu estou buscando. Na realidade... Onde você está se comprometendo, né? Cada vez que eu faço uma busca hoje, ele vai armazenando os dados das minhas buscas. E toda vez que eu for fazer uma busca, ele volta a buscar meu perfil, eu querendo ou não. Então, aquilo que vem para mim na busca... Não é coincidência, inclusive. Não existe esse processo de coincidência. Na realidade, é que o banner de publicidade que vem para você, a informação dos sites que vem para você na busca, eles, na realidade, não é muito a sua autonomia. As suas informações estão guardadas na rede e ele vai trazer aquilo que você tem buscado ou aquilo que você faz parte das suas preferências. Agora, professor, à vontade. Por estar no espaço virtual, o cyberbullying, ele é mais agressivo que o bullying? Não. Na realidade, o que acontece é que eu passo a ter uma propagação maior, né? Ele fica mais agressivo em alguns momentos porque eu consigo atingir um número maior de pessoas e eu consigo expor a sua imagem de forma vexatória ou de forma humilhante, porque isso é a concepção de bullying. Ela tem que ser consciente, ela tem que ser intencional e ela tem que ter o propósito de causar dano a outra pessoa. Tá? E algo que acontecia de forma local, por exemplo, passa a ter uma proporção muito maior. Sim, porque um dos processos é que eu não consigo ter controle a quem está acessando. Segunda coisa, ele nunca é apagado. Não some da internet. Não existe essa possibilidade. Ele vai exatamente, se eu perco, por exemplo, o que a gente chama de raiz, que é o endereço onde ele estava, ele vai para aquela Deep Web. E aí, em qualquer momento ele pode ser acessado. Então, veja em que possibilidade de risco. Nós tiramos uma foto aqui e colocamos na internet. Hoje, quando eu tiro a foto eletrônica, a localização geoespacial fica registrada nessa foto, que é a mesma lógica do GPS. Então, uma criança que está sofrendo bullying, ou que está desencadeando, eu consigo localizar o agressor, mas eu também permito que outras pessoas localizem aqueles que estão sofrendo bullying. E eu acabe potencializando esta informação e eu acabo potencializando esse dano que eu posso trazer à pessoa. Com a tecnologia hoje, nós podemos tirar uma foto, nós três, e mudar essa foto. Sim. Né? E colocar palavras que não são adequadas, posso manipular esta imagem para que crie um dano a você. Então, o que acontece quanto à intensidade? É lógico que eu tive uma ampliação das pessoas que têm acesso a isso. Se para adulto isso é difícil, para criança isso ainda é muito pior. Isso se torna possível, né? Isso sai do bullying e entra em cenários muito mais perigosos. Por exemplo, quando eu dou a geolocalização de uma criança por uma foto, essas coisas de colocar, estou chegando no aeroporto, olha, estou entrando em tal lugar. Estou viajando. Se eu tenho alguém com a intenção de um crime, eu simplesmente estou dizendo onde você está.
eu não preciso procurar você. Está facilitando. Eu estou dizendo que você não está em casa nesse momento, o que me permite invadir sua casa. Me permite dizer, por exemplo, namorados compartilhando e-mails ou mensagens ou foto da nossa viagem, que outras pessoas tenham acesso a isso e utilizem como forma de cyberbullying e como forma de crime. Né? Eu roubo as suas informações. É muito comum, aqui no Brasil as pesquisas são menores, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, com a questão da pedofilia, por exemplo. Né? E muitas vezes os stalkers, os perseguidores, o que eles fazem? Eles começam com chats de ingenuidade, porque você postou uma foto indo à praia. Fazem-se parecer com uma idade diferente, com perfil diferente. Falam como crianças, posicionam como criança, trabalham durante muito tempo para conseguir acesso a isso, e em determinado momento eles começam a pedir troca de foto, e aí isso vai cada vez mais agressivo. Estabelece um contato de confiança com aquela outra pessoa. Eu crio um vínculo. Isso é importante, doutor, porque a gente às vezes acha que, diante de tanta violência que a gente vê no mundo, estar em casa, num computador, é o lugar mais seguro para ter o seu filho. Né? E a gente percebe que os impactos, inclusive números que demonstram, infelizmente, o suicídio, a própria depressão infantil e outras situações relacionadas ao bullying e também ao cyberbullying, têm crescido na nossa sociedade. Não dá para pai, mãe e responsável achar que, infelizmente, o computador é um lugar seguro. Tem que acompanhar os filhos, certo? Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter clareza que eu estou vulnerável. Um dos primeiros princípios é saber, eu estou em risco. A partir dali eu tenho que tomar o que eu vou fazer para tentar diminuir esse risco. Então, por exemplo, você tem casos no mundo de pessoas que se suicidaram exatamente porque fotos vazaram, porque conversas vazaram. Você tem muito hoje roubo de informação, por exemplo, de área médica, quer dizer, os hackers invadem prontuários médicos, isso de pessoa de qualquer idade. Eles alteram os dados, então te colocam nos exames que você tem determinada doença e você não tem. E algumas pessoas, a gente tem relato, que se suicidaram porque foram diagnosticadas com HIV, por exemplo, e ela não tinha o HIV. Né? Isso seja um adulto, isso seja uma criança. Quer dizer, eu tenho uma exposição e eu estou à mercê dessa exposição diariamente. Eu preciso saber que eu estou nessa situação. E aí eu vou criar ferramentas para tentar me proteger de alguma forma, me proteger a criança de alguma forma desta ambientação. O senhor falou em ferramentas, é uma curiosidade. A escola está sabendo lidar com a questão do cyberbullying, do bullying? Como que está a situação? Nem as autoridades têm hoje habilidade para isso, nem as pessoas que trabalham com os sistemas de segurança conseguem ter, na realidade ela é incontrolável. Precisa pensar em uma legislação nesse? Precisa, porque o mundo ainda não conseguiu equacionar, por exemplo, as redes sociais, quando você dá o termo de aceite, de participar dessas redes sociais, a gente não tem o hábito de ler. É verdade. Né? As letrinhas em qualquer lugar do mundo, você tinha termos que no começo das redes tinham 3 páginas, hoje os termos têm alguns 40, 50 páginas, e uma das coisas interessantes que estão lá dentro é que você transfere o direito de todas as suas imagens, todos os diálogos e todos os seus e-mails para as redes sociais. Eles podem usar, inclusive, perpetuamente. Então, eu posso me desligar da rede social, eu posso me desligar do ambiente social e, mesmo assim, tudo aquilo que eu postei continua estando armazenado lá e eles podem utilizar a qualquer momento, de forma criminosa, ou o que faz as grandes redes, que é vender seus dados para os patrocinadores, para empresas que vão buscar o perfil. E aí garante que quando você vai a um buscador, aquela mensagem que interessa a você e a um patrocinador é a que primeiro estampa em sua tela. Agora, doutor, quando a gente pensa no bullying, a gente por vezes percebe um perfil, se é que pode se dizer assim, do agressor, do agredido. No cyberbullying isso se torna mais difícil de identificar? E ainda assim é um critério a ser usado? Como que a gente lida com essa questão? A gente não tem um perfil definido disso, porque é muito fácil uma brincadeira descambar para algo nocivo. Essa linha é muito tênue. É muito tênue. Talvez eu esteja numa conversa ali, chegando numa linha tênue, perigosa, de ir para um cyberbullying. As pessoas param, mas aí eu tenho uma terceira pessoa, como eu estou exposto na rede, que vai lá e incentiva. Faz isso. E aí, para que eu tenha uma aceitação social, né, dos meus pares, eu também passo a me manifestar daquela forma mais agressiva, porque eu não posso ficar
fragilizado naquele ambiente. E aí a gente começa a ter trocas de informação e isso vai se tornando cada vez mais agressivo. A gente tem casos de pessoas que se mataram aqui no Brasil. A gente tem casos de processo na justiça de fotos adulteradas em situações íntimas de adolescentes que foram expostos depois que se descobriu que a foto não era dela, tinha sido uma montagem. Se o cyberbullying acontece com um menor de idade, a legislação, inclusive os direitos da criança e do adolescente, tem um cuidado maior com eles ou ainda também é um cenário que ainda a gente não tem legislação para isso, né? É. E eu não sei se a gente vai algum dia ter, de forma a conseguir proteger integralmente. Porque é um ambiente assim, como é que eu pego, por exemplo, um criminoso, se eu não consigo localizar ele porque o endereço de e-mail dele está localizado, por exemplo, na Rússia, na Indonésia, no Irã, na Turquia, quer dizer, eu não consigo, nem os especialistas muitas vezes conseguem rastrear de onde vem essa informação. Normalmente, esse armazenamento raramente está em países, por exemplo, Estados Unidos, alguns países europeus. Eles estão em países que a legislação é mais maleável a esse tipo de instalação. Então, eu não consigo essa informação de forma precisa. Tá, a legislação brasileira está estabelecida, mas ela não tem força, por exemplo, para interferir numa legislação de um outro país. Sim, exigir que um outro país ofereça essas informações para a gente. Eu preciso de uma contrapartida, pedir uma autorização judicial e talvez até eu conseguir essa autorização, a pessoa já sofreu dano e às vezes irreversível. Bom, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. A gente tem muita pergunta ainda, né, Célia? Dicas que eu gostaria de saber como pais, como lidar, como estar acompanhando, é uma coisa muito importante. A gente fala, né, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, ela está naquela fase do celular e a gente se preocupa, né? Então a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, não tem problema. Se você tiver dúvidas, pode ligar para a gente. Nosso telefone uma dica, né? É o 0300 10 07 940. Vamos lá, doutor, uma dica que a gente pudesse dar para pais e responsáveis. Uma é a questão de ter o controle deles, ou compartilhe as contas, pelo menos para você ir acompanhando, você ter o acesso pelo smartphone. O smartphone, inclusive, é mais vulnerável que as redes de computador, os sistemas de segurança são muito mais frágeis. Então, eu compartilhar a mesma conta que ele, pelo menos eu tentar acompanhar o que está acontecendo, quem está conversando com o seu filho. Então, tu quer entrar pela rede social, tudo bem, mas nós vamos assistidos, então eu vou contigo, nós vamos habilitar a conta e eu acompanho, cadastro no meu e-mail, eu vou receber as informações junto com ele. É uma das formas, talvez hoje é a única que tenha. Está ali, né? Uma parceria, de fato, pai, mãe, filhos, para a gente tentar resolver uma questão que é tão urgente, né? E isso é combater a violência, gente. A gente falou, por exemplo, sobre como é danoso o cyberbullying, o próprio bullying, uma pessoa que acaba com a própria vida nessa situação tão dilaceradora, não só para ela própria, como para toda a sua família. É necessário que a gente tome medidas urgentes com relação a esse tema. A gente vai voltar a conversar sobre este assunto. O nosso agradecimento ao doutor Flávio Rebustini, pós-doutorando em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, também doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologia e mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp de Rio Claro.